Olá pessoal, eu sou o Seiji. Oi gente, eu sou a Mari, a gente é militante da FAISC e do MRT. Estamos gravando esse vídeo porque no dia 21 de agosto se completam 79 anos do assassinato do dirigente revolucionário russo Leon Trotsky. Para a gente é muito importante retomar o legado desse dirigente revolucionário, principalmente num momento em que se volta a nível internacional para o imaginário popular palavras como socialismo, marxismo, stalinismo e trotskismo. Inclusive, a própria Netflix está transmitindo uma série que foi feita pelo governo russo sobre a vida do Trotsky, que na verdade é uma pura deturpação do que foi a vida e o legado desse dirigente revolucionário. E justamente por isso que para a gente é muito importante retomar o seu legado socialista e marxista. Até porque para muita gente, na verdade, a referência que tem de marxismo, de socialismo, na prática é aquilo que foi o stalinismo. Para a gente muita gente acaba sendo a mesma coisa, na verdade. Ser socialista ou comunista e ser stalinista. E o que a gente quer nesse vídeo é justamente discutir por que não é a mesma coisa. Uma coisa que tem que ficar clara desde o início sobre essa polêmica entre trotskismo e stalinismo é que não se trata de uma briga entre personalidades do Trotsky e do Stalin. Não, com certeza, né? É uma visão idealista, essa que é a visão que, inclusive, é a que a burguesia quer que a gente tenha, é a visão que a gente acaba tendo na escola, ou enfim, nos livros didáticos, e a visão que o próprio stalinismo quer que a gente tenha, né? Mas que, tipo assim, vira uma disputa, a história é feita por personagens, então, por grandes personagens, o Trotsky e o Stalin, e não pelas grandes massas que, enfim, saem fazendo revolução, tomando a história nas suas próprias mãos, os seus destinos nas suas próprias mãos, e obscurece totalmente o que estava em jogo, que era, bom, o destino da Revolução Russa, do primeiro estado que os trabalhadores conquistaram o poder. Sim, totalmente. E aí, para além disso, né, que acaba sendo simplificado, quando a gente vai ver a Revolução Russa na escola, acaba simplificando entre o Trotsky era o cara que defendia que a revolução tinha que se expandir para os demais países, para além da Rússia, e o Stalin era o cara que defendia que a revolução tinha que ficar na União Soviética, que é a teoria do socialismo num só país. O que essencialmente é, só que o problema é que a gente pode tirar, algumas vezes as pessoas tiram essa conclusão, que é equivocada, de que, bom, então o Stalin era o cara responsável, que calculava, que primeiro queria consolidar a revolução na Rússia para depois expandir, e ao contrário, o Trotsky era então um maluco que queria pegar o Exército Vermelho e sair invadindo a Europa numa cruzada revolucionária para, tipo assim, expandir a União Soviética na ponta da baioneta. E, tipo, nada podia ser mais distante da verdade. Tipo, o Trotsky nunca defendeu isso. Mas o que o Trotsky defendia, então? Depois de ter, enfim, passado pela experiência da Revolução Russa e dos próprios debates dos primeiros anos do poder soviético, todo esse enorme debate, essa enorme disputa nos anos 20, o Trotsky chegou então numa síntese teórica para expressar todo esse acúmulo, que é a teoria da revolução permanente, que tem vários aspectos que a gente não vai conseguir esmiuçar todos aqui, mas fundamentalmente para o que nos interessa agora, o Trotsky parte de que o capitalismo é um sistema mundial. Isso, na verdade, desde o Marx a gente já sabe. É claro que o capitalismo se desenvolve desigualmente pelo mundo ao longo do tempo. Ele aparece primeiro em alguns lugares, se desenvolve e no que ele se expande pelo mundo, às vezes ele encontra, enfim, relações pré-capitalistas, cria formas híbridas, imbricadas, na verdade, como, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil. Mas justamente, então, a partir do momento que o capitalismo termina a sua expansão pelo mundo, a gente chega numa situação em que a burguesia já não pode mais ser uma classe revolucionária, não pode mais cumprir qualquer papel progressista. Então, num país atrasado como o Brasil, por exemplo, para a gente resolver problemas como, por exemplo, a reforma agrária, ou como, por exemplo, a conquista da soberania nacional, então, nacionalizar recursos estratégicos, riquezas naturais como o petróleo, impedir a espoliação imperialista do país. A burguesia já não pode mais fazer isso. Não tem uma etapa que a burguesia vai lá e faz uma revolução nacionalista ou democrática, como a Revolução Francesa, por exemplo. Então essas tarefas necessariamente vão recair para o proletariado. Só o proletariado conquistando a hegemonia sobre o conjunto da população e, portanto, fazendo a revolução proletária, chegando ele próprio ao poder, pode resolver todos esses problemas. Isso foi
totalmente o oposto de toda a política que o stalinismo seguiu durante todos os anos que dirigiu a Internacional Comunista, inclusive aqui no Brasil, quando em 1964, quando tinha um partido de massas que dirigia um setor importante da classe operária, por achar que, para lutar contra a burguesia imperialista, era necessário se aliar com a burguesia nacional, acabou afundando um levante de massas e levou a classe operária à derrota. Enfim, todo esse processo acabou resultando no golpe, né, militar. O socialismo no seu país, então, não era, como alegam alguns, tipo assim, primeiro vamos consolidar a revolução dentro da Rússia para depois expandir. Senão, na verdade, ele significava, o socialismo no seu país era revolução em nenhum outro país, porque então, tipo assim, os partidos comunistas orientados por essa linha de que então tinha que apoiar a burguesia nacional, na prática viravam quase que uma agência diplomática, uma extensão da diplomacia do Kremlin. Ao invés de serem organizações, então, para batalhar pela independência de classe do proletariado, para levar adiante uma revolução proletária, na verdade sempre terminavam na rabeira dos partidos da burguesia. Então, o socialismo no seu país não era simplesmente, significava isso, significava, tipo assim, subordinar os partidos comunistas do mundo inteiro às alas supostamente de esquerda das suas burguesias, era uma orientação internacional, tinha consequências para além da União Soviética. Sim, isso pode se ver, enfim, a partir de uma série de exemplos de vários partidos comunistas pela Europa. E outra implicação da teoria da revolução permanente é que se o capitalismo é um sistema mundial, portanto o socialismo, baseado nas forças produtivas modernas, também tem que ser um sistema mundial. Até porque, se a gente pega desde o Marx, inclusive, na crítica do programa de Gotha, por exemplo, o socialismo tem que ser um sistema superior ao capitalismo. Então, a não ser que o socialismo possa assimilar a produtividade, possa assimilar as forças produtivas dos países mais avançados, que dirá então, assim, num país atrasado, devastado pela guerra, isolado num único país, inclusive se fosse isolado num único país desenvolvido, mas isolado num país como a Rússia, era impossível construir o socialismo. Existe um pouco uma história, né, que muitos dos que defendem o Stalin colocam, que é de que os trotskistas são anticomunistas, que atacam a União Soviética, não defendem o legado da Revolução Russa, e na verdade isso é uma calúnia completa, porque o Trotsky era o primeiro a defender todos os avanços que o Estado operário, apesar de burocratizado, levou para a classe operária e para o legado da classe operária mundial, né? Então, inclusive, assim, é um programa que a gente defende hoje, na verdade, para a gente pensar, por exemplo, a crise que está colocada, os sofrimentos, as misérias que querem nos impor, descarregando essa crise sobre as nossas costas, com reformas, etc., toda uma série de sofrimentos que não seriam necessários, e a Revolução Russa mostra, na verdade, um caminho, uma possibilidade de desenvolvimento econômico, social, que, com todos os problemas, apesar da burocratização que passou a União Soviética, né, eram conquistas que o Trotsky dizia que tinha que defender incondicionalmente, né? A expropriação da burguesia, a propriedade nacionalizada dos meios de produção, a economia planificada, o monopólio estatal do comércio exterior possibilitaram um desenvolvimento sem precedentes para um país como a Rússia, que era o país mais atrasado da Europa, se transformou numa potência capaz de rivalizar com os Estados Unidos. O problema é que o isolamento da Revolução, né, nos seus primeiros anos, num país atrasado, miserável como a Rússia, ainda mais com todas as dificuldades que impôs, né, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil, toda a destruição, a miséria que isso engendrou, fez com que surgisse uma casta burocrática, uma casta então de funcionários do Estado, uma camada distinta que assim se descolou da população trabalhadora e começou a desenvolver, na verdade, interesses próprios, que eram distintos dos interesses dos trabalhadores e das necessidades da Revolução, estavam contrapostos, inclusive. Acho que isso é uma prova de algo que, enfim, o stalinismo reivindica muito, como se todo o legado do Stalin fosse uma continuidade do que o próprio Lenin colocava. E, na verdade, isso não pode se dar justamente pelo fato de que o Lenin tinha como uma teoria do Estado socialista, que era um Estado que iria se dissolver, que o poder do Estado iria se dissolver nas mãos da população, que é justamente o contrário de uma camarilha burocrática que sugava parte da produção para, enfim, responder seus próprios interesses e que, inclusive, retrocedeu numa série de direitos democráticos, como o das mulheres. Enfim, todo mundo sabe que o Stalin criminalizou o aborto quando já era legal, depois da Revolução Russa, o próprio divórcio, e que significou uma série de retrocessos para as mulheres.
Então, justamente, essa camarilha burocrática, da qual Stalin era o principal representante, para preservar os seus privilégios, né? Parasitando a economia planificada, carcomendo as bases, portanto, do Estado operário, e para isso, inclusive, né? Para manter a estabilidade no mundo capitalista, levando revoluções à derrota, como a gente explicou no começo desse vídeo, com uma orientação de subordinação dos partidos comunistas à burguesia. Na verdade, vai ser essa própria burocracia, essa é um pouco a tragédia da coisa, né? Que não vai ser pela via de uma intervenção militar ou de um complô, da espionagem da CIA e tudo que vai ser restaurado o capitalismo na União Soviética e nos outros países do leste europeu, mas ao contrário, vai ser essa própria burocracia que, num determinado momento, vai tomar a iniciativa de restaurar o capitalismo, porque ela não se contentava simplesmente em ser administradora e ali estar com os privilégios, mas chegou no momento em que ela própria queria ser a classe dominante, ter a propriedade dos meios de produção. Então, lamentavelmente, a degeneração stalinista do processo da Revolução Russa, essa burocratização, vai desembocar na restauração do capitalismo e, portanto, na destruição dessas conquistas que a gente estava falando, com a planificação, o monopólio estatal do comércio exterior. Tudo isso que tinha possibilitado coisas bastante interessantes do ponto de vista do desenvolvimento social, apesar de todas as suas limitações. E aí eu acho que, retomando também um pouco do legado do Trotsky em relação a tudo isso, ele foi um cara que previu, né, que isso poderia acontecer caso a União Soviética seguisse nesses rumos que já estava se dando na década de 30, né. E, enfim, o Trotsky, na verdade, ao longo do tempo, né, ao longo de todo esse processo de burocratização que finalmente levou a uma restauração do capitalismo, defendeu diferentes medidas, diferentes programas para os diferentes momentos que a União Soviética estava passando, até que, no momento em que ele percebeu que essa possibilidade era o que poderia se concretizar, decidiu que era necessário, enfim, fundar uma nova organização, né? Essa nova organização é a Quarta Internacional, que na verdade é talvez o grande legado do Trotsky, né? O Trotsky que pode dizer que fez tantas coisas, enfim, foi dirigente do Exército Vermelho, foi co-dirigente da Revolução Russa, mas justamente para dirigir a Revolução Russa tinha alguém à altura do Lenin. Agora, na verdade, preparar uma organização revolucionária que pudesse, justamente num contexto tão difícil, preservar as lições, as conquistas, os legados teóricos, a experiência política dos trabalhadores da Revolução Russa, dos primeiros congressos da Internacional Comunista, antes do processo de stalinização, enfim. Para isso realmente foi necessário um dirigente que, como Trotsky, na verdade junto a outros no primeiro momento, organizaram a oposição de esquerda para tentar resistir a esse processo de burocratização dentro do Partido Comunista da União Soviética e da Internacional Comunista, mas quando não foi mais possível, então se lançaram a organização da Quarta Internacional, né? Um novo Partido Mundial da Revolução Socialista, um Estado maior da Revolução Proletária Internacional, fundado em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, portanto, que vai ter como seu documento de fundação o Programa de Transição, né? Um texto, na verdade, interessantíssimo, que infelizmente a gente não vai ter como abordar ele aqui, mas fica sugerida a leitura. É uma organização que vai sofrer muito com a Segunda Guerra, na verdade o próprio assassinato do Trotsky vai impactar muito, assim como a perseguição que sofreu os seus dirigentes, né? Tanto por parte do stalinismo quanto do fascismo, na verdade do próprio imperialismo dito democrático. Vai, portanto, chegar com muitas dificuldades no pós-Segunda Guerra, mas é graças à fundação da Quarta Internacional, desse último esforço que o Trotsky fez, que pode chegar até nós os fios de continuidade dessa experiência da Revolução Russa e de tantas outras experiências que os trabalhadores acumularam. Experiências essas que a gente tentou sintetizar nesse livro aqui, o Estratégia Socialista e Arte Militar, do Emílio Albamonte e do Matias Maiello, que muito em breve, em setembro, vai ser lançada pelas edições Iskra, a edição em português, uma contribuição humilde que, na verdade, a gente quer fazer para a luta de todos os trabalhadores. Sim, e esse livro, na verdade, condensa toda essa tentativa de expressar esse legado teórico da nossa organização internacional, que é a Fração Trotskista pela Quarta Internacional, que hoje está, enfim, em uma série de países do mundo, e que justamente luta por essa batalha de construir a Quarta Internacional. A gente aqui no Brasil faz parte de uma seção nacional, que é o Movimento Revolucionário de Trabalhadores,
justamente tentando retomar esse legado teórico do Trotsky, que passa por reivindicar uma revolução internacional dos trabalhadores e, por isso, construir uma organização. E hoje, inclusive, é importante colocar, estamos na Argentina, dando uma batalha frente a toda essa polêmica que está acontecendo agora das eleições, enquanto o PTS, que faz parte da FIT, da Frente de Esquerda Unidade, que hoje está dando uma batalha eleitoral contra o imperialismo, contra o FMI, que, enfim, está intervindo nesse país com muita força hoje, e estão dando uma batalha de classe lá muito importante. Bom, para além disso, a Fração Trotskista pela Quarta Internacional constrói uma rede internacional de diários, né, de jornais digitais, que aqui no Brasil chama Esquerda Diário, que, enfim, está em diversas línguas e em uma série de países. E é muito importante que a gente construa um jornal da classe trabalhadora, escrito por estudantes, por trabalhadores, frente ao momento político que a gente está passando no nosso país. E hoje, na verdade, para que esse diário continue sobrevivendo, a gente precisa de uma contribuição financeira, por isso fazer um chamado para que, enfim, todos que gostaram do vídeo, que acompanham o Esquerda Diário, contribuam para essa campanha financeira que a gente está fazendo. Para nós, essa rede internacional de diários é muito importante, por exemplo, para impulsionar iniciativas como essa aqui, o manifesto que a gente fez contra a série da Netflix, junto com o neto do Trotsky, o Estevam Volkov, o Centro de Pesquisas e Investigações Leon Trotsky, assinado por uma série de intelectuais de todo o mundo, justamente para combater todas essas calúnias. Então, chamar todo mundo a ajudar a gente nessa campanha financeira. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link desse manifesto, vamos deixar também o link das mesas que a gente está fazendo, justamente para lembrar dessa data importante, que são os 79 anos do assassinato do Trotsky. E também, quem quiser, enfim, que a gente desenvolva mais algum tema que a gente falou nesse vídeo, a gente tentou abordar muita coisa, na verdade, bastante rico, todo esse processo histórico, enfim, todas as lições que o trotskismo tentou tirar deles. Então a gente tentou dar uma visão um pouco panorâmica, mas se tem algum tema que vocês acham que vale a pena a gente explorar mais, que quiserem, ficou alguma dúvida, enfim, deixa aí nos comentários que pode ter certeza que a gente vai fazer mais vídeos para responder todas as questões de vocês, e, enfim, para continuar levando adiante essa batalha, na verdade, que está posta em defesa das ideias do trotskismo, que são tão caluniadas e atacadas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.